Pode começar. Gustavo, a gente, e falando em semana quente, a gente começa aí com um assunto que tomou conta dos noticiários do país aqui na semana passada, que foi aquela questão da mudança, né, da política de preços dos combustíveis da Petrobras. Como que você vê essa confusão toda que armaram aí? Olha, Paulo, sinceramente, eu não acredito muito em medidas tomadas de afogadilho e de curto prazo. É claro que a diminuição dos preços dos combustíveis, né, incluindo o gás de cozinha, vai dar um alívio na inflação de curto prazo. Mas é uma política. E a Petrobras não abandonou a questão da paridade dos preços internacionais. Então, eu quero ver quando se, evidentemente, o petróleo der uma subida, está na faixa de US$ 80, e o dólar também der uma subida, que hoje está na faixa de 4,95. Então, por enquanto, eu acho que a Petrobras está certa, já que caiu o preço das suas matérias-primas, caiu o preço do que ela tinha que comprar petróleo e assim e a própria diesel que é importado no Brasil. Eu acho razoável que ela tenha baixado. O que eu não acredito é que isso vai ter vida longa, né? Porque pode ter certeza que com essa guerra da Ucrânia, que não acaba nunca mais, com a questão da diminuição da produção da OPEP, que é os países produtores de petróleo, que é capitaneado pela Arábia Saudita, que reduziu a produção de petróleo mundial. Eu não acredito que o petróleo vai ficar comportado como ele está. Mas, se ficar, eu acho que sim, que nós vamos ter esses preços baixos durante algum tempo. Ô, Gustavo, justamente isso que eu iria te perguntar. A questão da expectativa do consumidor em relação a quanto tempo, né, essa redução permaneceria. Pode permanecer. Mas eu quero te perguntar também se esse fato da redução por parte da Petrobras, isso aí teve uma pressão do governo federal ou isso aí foi uma situação natural da companhia? O que você fala sobre isso? Eu acho que são as duas coisas, Edgar. É evidente que houve uma pressão do governo. O governo, desde a época da campanha eleitoral, o presidente Lula tem dito com todas as letras que deveria mudar a questão da paridade internacional, né, que a Petrobras, desde o governo Temer, usava, numa fase do dólar alto, numa da fase do petróleo alto. Então, sempre houve, por parte do governo, essa tendência, vamos chamar assim. Então, eu acho que é uma convergência das duas coisas. Houve a pressão do governo, não tem a menor dúvida, né? Houve sim, pode não ter sido uma pressão do tipo, se você não fiz baixar, você vai sair daí. Não é por aí. Né? É uma pressão do tipo, vamos estudar esse negócio melhor, o petróleo baixou e não sei o que e tal. E o fato que, efetivo, o petróleo baixou mesmo. O dólar também tem baixado mesmo. Né? Ou seja, então isso deu margem para que a Petrobras baixasse o preço e, ao mesmo tempo, atendesse aos anseios do governo. Tá certo. Ô, Gustavo, mudando agora um pouquinho de assunto, lá no Japão nós tivemos aí o encontro da cúpula do G7. E o que tomou aí os noticiários foi, na verdade, um desencontro, né? Um desencontro do presidente Lula com o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky. O que você destaca dessa questão e também dos outros destaques aí do G7? Olha, eu acho que é importantíssimo, né, o convite feito ao presidente Lula pelo primeiro-ministro japonês. Aliás, um adendo, eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem, o G7 é o grupo dos sete, né, ou seja, dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, com exceção da China. Né? Então, ele é formado por Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha e o Japão. Né? E o Brasil foi convidado a participar. Olha, a última vez que isso tinha acontecido foi em 2009, ainda durante o governo do presidente Lula, quando nós fomos um dos primeiros países a sair da crise de 2008. Então, o convite por si só já é muito importante. Além disso, os 12 encontros que o presidente Lula teve com diversos dirigentes do mundo, inclusive o primeiro-ministro do Japão, o presidente da França, né, e assim por diante.
Mas, infelizmente, Paulo, a questão econômica ficou de lado porque o presidente Zelensky tomou conta da reunião, né? A chegada dele, o encontro dele com o presidente Joe Biden, né, e com outros dirigentes mundiais, tomou conta da, da reunião, mesmo porque, né, os países que compõem o G7, com exceção do Japão, e evidentemente do Canadá, né, fazem parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que na realidade tem apoiado a Ucrânia. Aliás, se não fosse a OTAN, a Ucrânia já tinha sido invadida pela Rússia há muito tempo. Então, quer dizer, isso tomou conta da reunião. E, infelizmente, e eu não sei as razões, sinceramente, as razões que tem dito aí, que não houve, como é que fala, que não houve, as agendas não estavam batendo, essas coisas todas, isso para mim é extrema bobagem. Eu acho que o presidente Zelensky realmente não quis conversar com o presidente Lula, dando um recado de que efetivamente essa situação dúbia que o Brasil está em relação à guerra não é legal, quer dizer, não é bom para ele. E eu acho que realmente não é, porque dizer que a guerra é culpa tanto da Rússia quanto da Ucrânia é um certo exagero. Afinal de contas, a Ucrânia foi invadida e ela está defendendo o seu território. Mas tirando esse aspecto político, né, eu acho que do ponto de vista econômico foi extremamente importante o Brasil novamente ser convidado a participar do G7. Gustavo, sobre o arcabouço fiscal, o que você tem a dizer para nós? Está tramitando aí, quais são as últimas? Olha, o arcabouço fiscal, que realmente é uma questão extremamente importante, e o presidente Arthur Lira prometeu, né, que essa semana ele encaminha, né, ele coloca em votação o substitutivo aí do relator Cláudio Cajado. E não tem grandes modificações, evidentemente, mas tem uma coisa importante, né? Ou seja, como o requerimento de urgência foi aprovado por ampla maioria, né, na Câmara dos Deputados, eu acredito que esse projeto deve ser votado ainda essa semana, sim. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser quinta-feira, né? Foi isso que o presidente Arthur Lira disse e que eu acho que efetivamente é o que vai acontecer. O deputado Cláudio Cajado fez algumas melhorias no texto inicial enviado pelo governo, né? Incluído, que é muito importante, gatilhos, caso o governo descumpra a meta fiscal, como proibição de aumento real para servidores públicos e a necessidade do contingenciamento de recursos que não estava previsto. Então, agora, como todo texto, como tudo que acontece no Congresso Nacional, o substitutivo do relator Cajado foi alvo de críticas, né? Porque ele fixou em 2,5% o avanço real das despesas em 2024, né? Ou seja, acima do teto estabelecido. Se os nossos ouvintes lembram, o teto estabelecido é que as despesas não podem crescer acima da inflação mais de 70% do crescimento da receita. Isso quer dizer o seguinte: se a receita crescer 2%, a despesa não pode cair do que 1,4%. Então, e essa questão do substitutivo diz que isso não vale para o ano que vem, que o ano que vem ela pode crescer 2,5% acima da inflação, independente da receita. E aí, realmente, houve uma questão no mercado que isso iria ampliar o gasto do governo em cerca de 80 bilhões de reais, que, aliás, foi desmentido na tarde de ontem pelo relator, né, o deputado Cajado, quanto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, quer dizer, são 40 emendas que foram apresentadas ao projeto, Paulo e Edgar. Então, nós não podemos dizer que ele vai sair lá na frente do jeito que está. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é extremamente importante essa agilidade. Então, sem um referencial. O teto de gasto já foi para o espaço. Desce mais. Então, nós precisamos de um referencial
para trazer, vamos dizer, a inflação mais para baixo e, ao mesmo tempo, dosar a dívida pública. Tá certo. Gustavo, aproveitando o gancho aí da sua última resposta, quando você disse de crescimento de receita, na última semana o Banco Central divulgou também a prévia, né, divulgou o IBCBR, que é a prévia aí do Produto Interno, do PIB brasileiro, e que indicou uma alta de 2,41% no primeiro trimestre deste ano. Eu acho um índice extremamente importante, 2,41, em relação ao último trimestre do ano passado, que normalmente o último trimestre, sabemos, ele é um trimestre bom para a economia. E tendo um aumento de 2,41%, isso nos dá uma perspectiva importante, uma perspectiva de que o PIB pode crescer mais do que nós estamos imaginando. Aliás, o PIB do primeiro trimestre vai ser divulgado pelo IBGE no dia 1º de junho, ou seja, semana que vem. O Central, Paulo, tem uma metodologia um pouco diferente do IBGE. O IBGE considera o cálculo da origem, né, da oferta e da demanda. O Banco Central só vê a oferta, que, aliás, o IBCBR desmonta, né, uma frase que tem dito que a oferta brasileira diminuindo, que a inflação do Brasil é uma inflação de oferta e não uma inflação de demanda, o que vamos dizer, que é não verdadeiro. Aliás, o próprio presidente do Banco Central, num seminário promovido pela Folha ontem, ele disse, pela Folha de São Paulo, ele disse claramente que a inflação de núcleo no Brasil está em 7,53%. Núcleo são aqueles fatores que constante. Ele não é mais alto nem o mais baixo que subiu na inflação. E 7,53 é um número bastante elevado para não se preocupar com ele. Mas, o que nós estamos vendo é que a atividade tem reagido. E tem reagido em todos os indicadores que a gente tem visto. A atividade cresceu, subiu. A atividade os analistas estão prevendo, de acordo com a atividade econômica, que o PIB deve ficar próximo, em 2023, deve ficar próximo de 1,5%. O ministro Fernando Haddad já falou em 2%, e eu estou mais para o lado do ministro do que para o lado dos analistas, porque as vendas do varejo aumentaram e, principalmente, o setor de serviços está de vento em popa. Boas notícias, né? Sem dúvida. Gustavo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa do Meio-Dia. Sempre bom falar com você. Ver aí estampado do lado esquerdo do peito a Onda Oeste. O Gustavo também, gente, ele usa o uniforme lá. Para quem está acompanhando pelo FM, ele faz a entrada dele lá, aqui no nosso jornal, com uniformizado, com a camisa da Onda Oeste. Sempre bom ver isso, né, o seu carinho que você tem com a gente. Muito obrigado, um abraço, excelente terça-feira para você. Obrigado, Edgar. Obrigado, Paulo. Obrigado pelas cordiais palavras. E antes de terminar, eu só queria fazer um registro aqui em função da entrevista anterior. Todas as vezes que eu precisei da Santa Casa, eu fui muito bem atendido. De modo que fica aqui o meu testemunho pessoal. Grande abraço.